Olá, o mundo não está contra você. Deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Não queira resolver os problemas do mundo, né, antes de resolver os seus problemas, né? Não responsabilize o mundo ou as pessoas pelo seu sofrimento. E isso pode te causar mais problemas. Será que é possível mudar o nosso olhar diante do sofrimento? Será que a gente sempre precisa encontrar um culpado pelas nossas dores? Será que você pode estar se escondendo e tendo comportamentos autodestrutivos? Bem, boa noite. Bora conversar sobre a regra 6 do livro 12 Regras para a Vida, do psicólogo Jordan Peterson. Sejam bem-vindas, bem-vindos aqui hoje. Bem, nesse capítulo, gente, o Peterson fala muito do que se passa na mente de uma pessoa que tem raiva do mundo, né? Das pessoas que resolvem exterminar a vida de outras pessoas e a própria vida logo depois. Mas eu não vou ficar aprofundando nisso não, tá? Eu quero ajudar vocês a refletir sobre como lidamos com a justiça real ou imaginária, a injustiça, perdão, real ou imaginária que a gente sofre, né? E o que a gente pode fazer diante das nossas tragédias ou limitações, tá? Então, assim, é importante, gente, que a gente entenda que o sofrimento, ele faz parte da vida. Que muitas vezes, por não entender isso, né, nós nos tornamos juízes supremos da realidade, sabe? A gente critica muito o mundo, as pessoas, e isso pode ser muito prejudicial, tá? O ser humano tem questões, por exemplo, como doença, envelhecimento, morte, infortúnios para lidar, não tem? Vocês concordam comigo? Então é fato que muitas vezes também nós não temos facilidades na vida, digamos assim, não temos o melhor ambiente ou as melhores pessoas perto de nós, né? Que muitas vezes a gente sofre algum mal por conta disso. E aí? Mas e aí, né? Por que algumas pessoas amaldiçoam o mundo, a humanidade e mostram sua pior face, digamos assim? Querem justiça, querem punir os culpados a todo custo, e outras resolvem, apesar disso, né, fazer diferente. O que acontece? E aí o que acontece? Nós temos assistido assim verdadeiras barbáries, né, pelo mundo por conta de vinganças que foram motivadas por bullying, por conta de pessoas que querem que deturpam a religião e querem fazer justiça, cometendo verdadeiros massacres, não é verdade? Então, assim, essas pessoas fizeram com que o sentido das suas vidas fosse punir o mundo e a humanidade pelo sofrimento existencial. Então elas se tornaram juízes supremos da realidade e o problema é o seguinte: o mundo, a vida, alguém foi ruim com você, vamos supor, né? Alguém te prejudicou, alguém te fez sofrer, né? E aí você confunde raiva e indignação com revolta e vingança, entende? Então vamos supor que você tenha uma visão mais pessimista do mundo e das pessoas por conta das suas experiências. Você foi vítima de algum tipo de violência, injustiça real, né? Vamos pensar em alguns exemplos da vida real, né? Você estava fazendo seu trabalho, entregando um lanche e o cara te humilha, algo que a gente viu recentemente, né? Você tá realizando seu sonho de correr nas Olimpíadas, como Vanderlei Nunes, alguns anos atrás, liderando a prova, e alguém do nada te empurra e te impede de ganhar a prova. Bem, se existe o mal no mundo, se existem pessoas ruins, então o mundo também vai ficar pior com a sua ajuda, sabe? Com você, que pode se tornar uma pessoa amarga, pessimista, entende? Então, se diante de uma dor, do sofrimento, você escolhesse fazer algo diferente, por exemplo, uma ONG, fazer um trabalho para alertar e orientar pessoas para que elas não passem pelo mesmo que você passou,
ou para que elas descubram, por exemplo, que elas estão redondamente equivocadas. Essa é uma forma melhor de lidar com os nossos sofrimentos, digamos assim. E aí tem um psiquiatra chamado Viktor Frankl, que teve uma das piores experiências que um ser humano pode ter. Ele conseguiu sobreviver a 4 campos de concentração nazista. Ele viu o pior do ser humano ali. Então ele teria todos os motivos para se revoltar. E aí o que acontece? Ele escolheu fazer diferente. Ele encontrou o sentido da sua vida, criou a abordagem da psicologia, uma abordagem da psicologia que é chamada de logoterapia, e cujo objetivo é o quê? É ajudar as pessoas a encontrar o sentido da vida delas, apesar das dificuldades. Então, assim, ele escreveu vários livros narrando sua experiência, e um dos livros mais famosos, conhecidos deles mundialmente, se chama Em Busca do Sentido. Em Busca de Sentido. Então, muitos de vocês até devem conhecer, né? E aí é interessante a gente sempre buscar, assim, se inspirar em quem escolheu fazer diferente, gente. Apesar dos infortúnios, apesar de um mundo ou realidade ruim, que resolveu não responder da mesma forma. Porque quando você escolhe a vitimização, quando você escolhe um rigor de julgamento de forma generalista, né, pessimista, você acaba excluindo o fato de que muitas vezes o seu sofrimento, por exemplo, ele pode ser resultado de falhas pessoais, pode ser resultado de falta de comprometimento, pode ser uma certa cegueira voluntária. E aí tá, eu tenho muitas dificuldades, mas por que certas pessoas, que às vezes têm até mais dificuldades do que eu, escolhem superar? É uma pergunta interessante de se fazer. Você esquece também que você toma decisões ruins, né? E aí, ok, o mal existe, E aí, por uma certa falta de maturidade, o que acontece? O Peterson, ele fala isso no capítulo, né? O Tolstói, que foi um escritor russo, ele fala o seguinte, que nós temos 4 maneiras da gente se esconder, tá? A ignorância infantil do problema. Então, quando você fica ali só na superfície, ou você fica fingindo que não tem nada acontecendo, sabe? Então, aí, entre aspas, a ignorância seria uma bênção, entre aspas, né? Então, aí você às vezes também busca prazer de forma irracional, continua se arrastando em uma vida que está ruim, que não faz sentido, sabendo que não se pode esperar nada dela. E a 4ª maneira de você se esconder da vida, né, seria encontrar uma forma de quê? De destruir a vida, já que você percebeu, entre aspas, né, você resolveu colocar ela como má e sem sentido. E essa 4ª forma, né, de ver a vida é o que motiva os assassinos em massa que a gente vê aí. Então eles julgam que podem matar todos aqueles que eles consideram inadequados. Então aqueles que eles consideram, eles também, o que eles fazem também? Eles escolhem, gente, também não esquecer todos aqueles que lhe fizeram mal. E buscam uma vingança que só acontece na imaginação deles. Só acontece na imaginação deles. Então focam de modo consciente na destruição, tomados pelo ódio e pelo ressentimento contra a humanidade, né? Então seria o ódio, isso seria o ódio levado aos extremos, né? Então o ressentimento a ninguém mais é tão prejudicial, por exemplo, que o próprio ressentido, entende? Coisas terríveis acontecem com as pessoas, é fato isso. O comportamento não precisa ser destrutivo ou autodestrutivo, né? A vingança seria um tipo, por exemplo, de quê? De clamor por justiça, digamos assim. Mas quando você responde o mal com o mal, você se torna melhor? Não, pelo contrário. Então, assim, o sofrimento não precisa gerar o mal, né? Então, você não precisa dar o troco, né? E aí é possível aprender a fazer o certo, o bem, ao experimentar o mal. Por quê? Porque o desejo de fazer justiça, de vingança, ele não te ajuda. Ele não te ajuda. Então, muitas vezes, deduzir que o sofrimento é culpa sua, por mais que não seja, tá? É culpa sua, pode fazer com que o estrago seja menor, digamos assim.
Então, no livro, ele cita um trecho de uma peça do poeta americano Eliot, que chamou Coquetel, que é o seguinte, no qual um dos personagens lá não está passando por um bom momento, assim, e aí essa personagem ela conversa com o psiquiatra sobre a sua profunda infelicidade, ela está se sentindo muito triste, muito mal, perdida, e aí ela diz ter esperança que seu sofrimento seja sua própria culpa. Por que ela fala isso, né? E aí o psiquiatra fica surpreso com aquilo e pede para ela explicar melhor, mas como assim? O que você está dizendo? E aí ela diz o seguinte, que ela chegou à conclusão que se for culpa dela, o sofrimento, ela pode fazer algo a respeito. Agora, se for culpa de Deus, se for culpa da realidade, se for culpa do mundo, se for culpa de alguém, ela vai estar perdida. Porque aí não vai ter como ela mudar a estrutura da própria realidade. Entende? Então, assim, mas se algo é culpa dela, então talvez ela conseguisse mudar a própria vida. Olha que bonito isso. Entende? Então, assim, por mais difícil que isso pode parecer, isso evita que você se torne uma pessoa ressentida ou amargurada, né? Isso diminui as chances que sua mente se volte para a vingança ou para a destruição. E aí, pode ser que você comece a se organizar internamente, se fazendo perguntas muito interessantes. Perguntas assim: será que de alguma forma eu contribuí pessoalmente para a catástrofe da minha vida? Será que, se sim, né? Se eu contribuí, como? Como é que foi isso, né? Qual o benefício dessa postura? Você para de ficar procurando bodes expiatórios, né? Julgando o mundo, percebe? E aí você começa a fazer um mini flashback da sua vida e rever alguns posicionamentos. Você fala, poxa, será que eu posso ter alguma coisa aqui? Qual que é a minha responsabilidade nisso aqui, como diria Freud? Então, assim, quantas vezes você não fracassou porque fez coisas que você sabia que eram erradas ou não eram adequadas, por exemplo, tentando dar um jeitinho, algo muito comum na realidade brasileira, né? Você tentou dar um jeitinho lá, né? Fez o que não devia. Você já admitiu isso alguma vez, né? Quantas vezes você já mentiu e traiu você mesmo, né? Será que você consegue parar de cometer os mesmos erros do passado? Fazer isso é um exercício de humildade, de autoconsciência para as próprias responsabilidades. O que é isso? É sobre aprender a observar a si mesmo, a escutar a si mesmo. Então, assim, o que é prejudicial na sua vida hoje? Você sabe responder isso? Né? Para onde você tem focado a sua atenção? Você conhece pessoas que admira, que são honestas, boas, apesar de tudo de ruim que aconteceu na vida delas? Provavelmente você conhece. Se você começar a fazer essas perguntas para você mesmo, isso é de uma maturidade ímpar, de uma clareza ímpar, né? Então, assim, é a decisão de mudar, ao invés de você ficar amaldiçoando o mundo, o destino. As pessoas, é engraçado, né? As pessoas, elas querem mudar o mundo, mas não querem mudar a si mesmas. Vocês já pararam para observar isso? Então, essa é uma frase do Tolstói que eu citei anteriormente. É dele essa frase, e é muito verdade, não é? As pessoas querem fazer grandes revoluções, mas não querem fazer a revolução mais necessária, que é dentro delas mesmas. Então aí é mais fácil olhar para o mundo, apontar as coisas que estão erradas, porque aí eu não olho para minhas questões, entende? Então, assim, desde os primórdios, gente, nós nos recusamos a esse trabalho. A gente quer julgar a realidade, a humanidade, culpar Deus, as pessoas, né? Nós vamos construindo um sistema de crenças para viver, para nos enganar, sabe? E é tão mais fácil culpar o externo, é tão mais fácil, né? Então, assim, agora desconstruir a si mesmo, né? Escolher deixar o desnecessário, o prejudicial, isso é difícil. Isso é muito difícil. Quando você está muito ocupado em mudar o mundo, as pessoas, você se deixa de lado, você não se enxerga de verdade. Você está voltado para fora. Então, assim, é importante que você aprenda, por exemplo, na sua vida,
a ignorar o que te faz mal, que você pare de se preocupar com tudo, né? Com que você não tem como mudar, para você construir a sua identidade, para você se fortalecer, para você se preparar para o sofrimento que faz parte do mundo sim, e que muitas vezes te deixa, inclusive, apesar disso, mais potente, porque você descobre todas as suas potencialidades, coisas que você não sabia que você era capaz. Então, já parou para pensar? Para que ficar focando em se alimentar de algo que te prejudica? Para que ficar remoendo suas desgraças, buscando culpados? É muito mais interessante que você foque em quê? Em arrumar a sua vida primeiro, entende? E aí acaba que, pesquisando sobre o tema da live, eu cheguei no filósofo Nietzsche. Alguém conhece ou já ouviu falar dele? Eu acredito que sim. Né? Ele fala muito do niilismo, fala do pessimismo. Na verdade, ele faz críticas muito interessantes sobre nós nos livros dele, sabe? E aí tem um livro dele que chama, são 2 livros que eu vou citar muita coisa deles aqui: A Genealogia da Moral e Assim Falou Zaratustra. E aí ele fala que o esquecimento, né, quando algo de ruim nos acontece, deveria ser como a digestão. E aí eu achei bem interessante essa metáfora que ele usa, porque para processar o mal que nos atinge ou algo ruim que nos acontece, a digestão, o que é isso? Né? A digestão é algo que passa pelo corpo e não resta mais vestígio, né? Passou e foi. E o que o ressentimento, a mágoa, o que é esse ressentimento, a mágoa, né? Senão essa dificuldade de digerir, né, de buscar superar. O que não é isso? O ressentimento, a mágoa? Então, escolher esquecer algo que nos fizeram, que nos prejudicou, é uma forma de não abrir mão do hoje, do presente, né, por conta de promessas ou expectativas. O justo, né, o que deseja justiça, segundo Nietzsche, né, ele fala isso. Na verdade, ele quer que todos que não sejam como ele sejam culpados. Gente, se prepara, tá? Então, o justo, ele quer, na verdade, o quê? Ele quer uma reparação que vem através do castigo, uma reparação do dano causado. Mas, o que o justo ganha castigando alguém ou vendo alguém ser castigado? Na verdade, é muito mais um prazer de ver o outro sofrer. Você pode dizer, não, eu não quero, eu quero, na verdade, Pri, que a pessoa sinta culpa e ela se arrependa. Eu quero é isso. Mas, por exemplo, vamos pensar, em prisões, o que menos se encontra é o sentimento de culpa. É o que menos se encontra. Mas por que a gente prende? Porque, na verdade, seria o prazer de ver o outro sofrer pelo dano que causou. Entende? Então, na verdade, aquele que se diz justiceiro pode ser muito mais uma pessoa ressentida. Ressentida. Eu fico tão preocupada em castigar o outro que eu não olho para mim. Eu não foco no meu processo de melhoria. Eu fico lá fazendo justiça o tempo todo. E aí o ressentimento faz com que você viva em função do comportamento do outro de forma reativa. Você nunca está ali, sabe, tomando a frente da sua vida. Você sempre está reagindo ao comportamento do outro. Então, o seu valor acaba sendo determinado pelo comportamento do outro. Então, eu sou bom, eu sou boa, porque o outro é ruim. Na verdade, a função da minha vida, meu valor, está nessa contraposição que eu tenho em relação ao outro, nesse combate. Por isso que se fala que gente feliz, gente ocupada, de verdade, não enche o saco de ninguém, porque está muito ocupado em viver a própria vida, em cuidar das próprias questões, em fazer esse trabalho que é difícil, que é puxado. Então, sabe, gente feliz não enche o saco, tá lá focado em fazer o dela, né? Em tentar transformar a realidade dela e no máximo de algumas pessoas que estão ali em volta dela. Então, pessoas amarguradas, ressentidas, de mal com o mundo, por se sentirem muitas vezes abaixo, tentam rebaixar todo mundo que está à sua volta.
apontando assim, sabe? Apontando. Então querem colocar todo mundo no mesmo patamar. Entende? Então todos nós temos, a gente é o ser humano, todos nós temos um certo prazer em fazer o outro que consideramos devedor ou mal sofrer. Todos nós temos um certo prazer disso. Porque, vamos pensar, gente, vamos pensar assim bem claramente. Por que programas de jornalismo policial faz tanto sucesso até hoje? Esses jornaizinhos aí que parece que se você pegar nele e fazer assim, ó, sai sangue. Por que faz tanto sucesso? Por que esses programas de fofoca dão tanto ibope, né? Muitas vezes o outro nem é culpado não, sabe? Mas sabe ver o outro se lascar? Sabe ver o outro se dando mal? O ser humano tem prazer de fazer isso, de ver isso. Até nas videocassetadas, gente, você fica lá rindo. O que é aquilo? Você tá rindo vendo o outro se lascar. Sabe? Você tem ali, às vezes, prazer de ver programas de fofoca, saber... Porque fofoca é o quê? Né? Os outros se dando mal? Então, assim, nós temos isso tudo dentro da gente. A gente tem isso tudo dentro da gente. Então, assim, o homem justo quer ver o criminoso, na verdade, não aprender com o erro, mas, na verdade, acredita que por conta do dano que o outro causou, ele tem o direito de fazer o outro sofrer. Entendeu? Então, assim, lembrando agora, né, daquelas frases, gente. Lembrando daquelas frases assim, não, eu não quero mal de ninguém não quero mal de fulano não, mas deixa, a vida ensina. Olha só. Olha aí a gente querendo, né, sutilmente que o outro seja castigado, que se lasque, e não é vingança não, viu, Pri? Não, é justiça, sei. Então, muitas vezes, gente, o apelo por justiça é, na verdade, o desejo da pessoa ressentida que o outro ou diferente pague, seja de alguma forma responsabilizado, né, pelo castigo, ou de alguma forma quando você consegue que o outro se sinta culpado. Entende? Então, assim, você quer lá incutir a culpa no outro. Então, Nietzsche bate pesado assim na gente, né? Dizendo que o ressentimento, na verdade, é um reativo que vive em função do outro. É uma pessoa pobre de espírito que procura restituição e declara guerra contra todos que não são confiáveis a seu ver e abertos para o novo, digamos assim. E, na verdade, aquele que realmente sabe do seu valor, né? O tipo ativo que vai para a vida, que vai cuidar do seu, ele não precisa de reparações. Não precisa de reparações. Então ele corre atrás do que ele precisa, do que ele acha que merece, que acredita e que pode conseguir. Entende? Essa postura para a vida te ajuda muito mais. Concorda comigo? Vocês concordam comigo? Entende? Então, assim, a gente empobrece a nossa vida quando a gente deixa o julgamento do outro ou do que o outro fez, por exemplo, que faz com que isso determine o nosso valor, entende? Não, gente. Então, assim, Nietzsche fala o quanto de injúria você pode suportar sem sofrer é a própria medida da sua riqueza. Nossa, Nietzsche, ficou complicado aqui para os temas atuais, para os dias atuais. Vamos traduzir isso aqui. Dane-se a opinião dos outros. Dane-se o que fizeram comigo. Eu sou mais do que isso. E aí eu lembro de uma frase do Jung que eu amo. Eu não sou o que me acontece. Eu sou o que eu escolho me tornar. É isso, gente. É isso. Então, assim, que importam os parasitas que estão por aí, que importam as outras pessoas que, sabe? Eles podem viver, eles podem prosperar. Sei lá, não tô nem aí. Eu sou forte o bastante para isso. Então, assim, nos tornamos mais fortes, né? A gente fica mais forte se a gente aprende a lidar com a dor, a lidar com o sofrimento. Então, assim, o que é a guerra? Se a gente for parar para pensar, a guerra é a própria vida. O que é um bom guerreiro?
né? O que seria um bom guerreiro? O que a gente vê nos filmes, né? O que é esse arquétipo do bom guerreiro? É aquele que obedece a si mesmo e que quer sempre uma nova batalha para se superar, que extrai força, aprendizado na dor, no sofrimento, que faz parte da vida, gente, faz parte da vida. Não adianta querer ser poliana, achar que tudo vai ser lindo, não vai. Cada um está num processo evolutivo, cada um está num momento da vida, num sistema de consciência, entende? Então é fato que a gente cresce mesmo. E vamos combinar, gente? A gente cresce mais na dificuldade do que na facilidade. Muitas vezes a gente tem que agradecer de não ter certas facilidades, porque é isso que faz a gente ir pra frente. Muitas vezes a gente fica pé da vida com os boletos, mas o boleto te faz todo dia levantar, acordar e trabalhar e fazer o que precisa ser feito. Nada como ter uns boletos para pagar, gente. Ok, vamos lá, isso me faz ter vida, isso me faz ter um objetivo. Olha só que bacana isso não é maravilhoso? Então, assim, é assim, gente, que a gente vai além de nós mesmos, que a gente se descobre. Né? Muitas vezes não é uma questão de bondade ou maldade no mundo, é uma questão, por exemplo, técnica mesmo. O outro se preparou mais, teve mais oportunidades, né? Realmente teve mais facilidades. Tá, fato, ok. Ao invés de eu ficar chateado, ressentido, né? Algo que vai me fazer perder minhas forças, como eu faço para nas minhas condições, vamos adequar o pensamento? Como faço para nas minhas condições buscar me superar? Com o que eu tenho? Como é que eu faço para, ao invés de eu ficar incomodado com o sucesso do outro, com aquele que teria mais, que eu julgo que teria mais facilidades, como é que eu faço para eu me inspirar nesse outro, ao invés de eu ficar incomodado com o que ele tem e o que ele está conseguindo? Como eu foco na minha batalha interna? Na minha batalha interna. Entende? Então, assim, assuma a responsabilidade pelos seus fracassos. Se responsabilize, tá? Isso é muito mais saudável. Sabe, entenda que para muitas pessoas a vida pode parecer mais fácil, sim, né? Mas sofrer faz parte da vida. Muitas vezes é essa dificuldade que vai te colocar para frente, que vai te colocar em outro patamar, sabe? No final você descobre que tá tudo certo, sabe? Desde que você tenha maturidade para lidar com isso, pro fato de que nem sempre, né, as coisas são do jeito que a gente gostaria. Isso é maturidade. Isso é maturidade, ok, eu não tenho essas condições, como é que eu faço para resolver isso? Então, assim, não deixe que as dificuldades, né, essa coisa, nossa, o mundo está contra mim. Não, não está, o mundo não está contra você. Não deixa que as dificuldades te detenham, sabe? Assim, por que é tão importante, gente, esse é o tema da live, né? Por que é tão importante você arrumar a sua vida, né, antes de criticar o mundo ou as pessoas? Porque é esse a grande questão da vida, sabe? Se eu consigo melhorar um pouquinho, tá ótimo. Isso já é um grande desafio. Então, assim, como é que você faz isso, né? Como é que você faz para focar no seu processo? Buscando essa autoconsciência, esse autocuidado. Quem sabe você se organizando, né? Organizando sua vida, você consegue ajudar o mundo, né? Então, assim, como é que você pode fazer isso, por exemplo? Como é que você pode fazer isso? Comece parando de fazer o que você sabe que é errado. Você sabe o que é errado aí. Eu não vou precisar falar nada aqui. Então, assim, você sabe. Então, começa por aí. Para de ficar se justificando assim. Ah, todo mundo faz, todo mundo é assim. Como diria sua mãe, sabiamente, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Para de se sabotar. Então, para de agir, né? Dizer coisas que o tornam fraco, ressentido, amarga. Para com isso. Isso não te ajuda a ir para frente. Para de desejar que as coisas caiam do céu, que o governo, os políticos, a sua família, o mundo te dê alguma coisa assim, ó, na palminha da sua mão. Ser especial. Para com isso, gente. Para com isso. Né? Então, assim, diga, né? Faça coisas
que te fortalecem. Trabalhe mais, estude mais, busque o seu autoconhecimento, descubra o que faz sentido para você, o que é importante para você. Sai da boiada. Esses dias eu coloquei aqui nos stories, né, a caixinha de pergunta e tinha lá uma pessoa, né, esse é o caminho aqui, não, pra mim é esse outro sentido. É isso, sai da boiada. Sabe? O que faz sentido pra você? Você sabe? Muitas vezes você não sabe. Então saia do comportamento padrão da maioria, né? Busca mirar nas pessoas que ousam fazer diferente, né? Que responder diferente às dificuldades da vida, né? Se você quer seguir tipo um padrão, né? Faça o padrão de ser melhor, né? O padrão de estar caminhando, de estar sendo um ser ativo, aberto para a vida, ao invés de ser ressentido, amargo, esperando que as coisas caem aqui na sua mão, assim, bonitinhas. Entende? Então, assim, escolha responder diferente às dificuldades na vida, sabe? Não fica culpando o capitalismo, o que são diferentes de você, sabe? Se você não consegue levar paz para você mesma, como é que você vai levar para o mundo, criatura? Se você não consegue ter um mínimo de foco, de focar naquilo que realmente você pode fazer, que você pode transformar, que é a sua vida e algumas pessoas que estão assim ali no seu miolo ali de proximidade, digamos assim. Então fale com aqueles, por exemplo, que são realmente próximos, o que você quer, o que você precisa, né? Peça ajuda, né? Fala, olha, eu não estou dando conta disso aqui sozinho, como é que você acha que eu posso fazer isso? Ou se tem alguém perto de você que conseguiu, fulano, como é que você fez isso? Me ajuda, né? Então, assim, se esforce para isso, né? E aos poucos a sua vida vai se tornar mais simples, menos complicada, né? Seu julgamento também vai melhorar, sabe? Porque você está focado no seu processo. E você está focado no seu processo, na sua melhoria, vai te tornar mais forte e menos amargo, menos amarga, entende? Você vai perceber que focando mais no seu processo, você vai aguentar, digamos assim, com mais resiliência, né? Resiliência é o quê? É a capacidade que a gente tem de se adaptar, né? Então você vai se adaptar com mais facilidade aos baques da vida, que vão continuar vindo. E um guerreiro não recusa isso. Ok, vamos lá. Mais uma, mais uma, mais uma. Isso vai me tornar mais forte, vamos lá. Então, assim, talvez a sua ansiedade, a sua falta de esperança, o seu ressentimento, a sua raiva, por mais violentos que sejam, né, inicialmente, comecem a diminuir quando você começa a ter essa postura diante da vida. Então, queira mudar a sua vida e quem sabe você inspire, né, e consiga ajudar as outras pessoas que estão mais perto de você. Então, assim, uns podem ouvir isso, né, e pensar assim, nossa, que egoísmo, pensar só em mim, né, e tal, mas eu vejo isso como uma forma de aceitar o que realmente está ao meu alcance, né? Então, assim, se eu começo a mudar e melhorar minha vida, apesar das dificuldades, legal. Se você, vendo eu fazer isso, começa a melhorar a sua vida, pode ser que seu vizinho, seu filho, comece a buscar isso também, né? E olha isso, olha que maravilhoso isso. Então, o mundo pode parar de ser um lugar ruim, com pequenos passos assim, com pequenas mudanças. Por isso, realmente o Peterson fala no livro, que esse livro é maravilhoso, né? Comece limpando o seu quarto, né? Arrumando a sua cama, se tornando uma pessoa mais forte emocionalmente, resolvendo os seus problemas antes de você querer criticar, mudar o mundo, as pessoas. Então, assim, diante dos problemas, da tragédia, né? Ajuste o seu olhar, sabe? Quando algo ruim te acontecer, né? Ajuste o seu olhar para reflexão e não para revolta. Peraí, o que eu posso aprender com isso? Pensa sempre em como você pode mudar o seu comportamento, porque a gente não muda ninguém. Como é que você pode ser uma pessoa melhor? Como é que você pode ser uma pessoa melhor? Então, como é que as pessoas podem sair melhor da sua presença? Essa é uma forma mais eficiente de você mudar o mundo, que é como?
arrumando a sua própria vida. Entende? Então, assim, gente, é mais um dia de sacode por aqui, né? Mais um dia de sacode, de falar coisas difíceis, né, que incomodam, mas com amor, tá, gente? Com amor, tá? Pra gente refletir e pra gente crescer, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da live e se de alguma forma te tocou, tira um print, coloca nos stories. Se eu colocando alguma frase, alguma coisa que te tocou, isso pode fazer com que outras pessoas despertem também, né? No sentido de falar, poxa, realmente estou precisando mudar minha postura, né? Estou precisando fazer umas mudanças aqui, sabe? Porque assim, gente, você pode colocar, né? Porque assim, você pode colocar alguma coisa que você achou legal aqui, né? Escrevendo, né? Algo que você acredita que pode ajudar as outras pessoas a entenderem que o mundo definitivamente não está contra elas. E que pensar assim não faz a gente andar para frente. Não faz a gente andar para frente. Isso não ajuda a gente, entende? Deixa eu ver aqui, a Fabi tá falando que amou. Alguém tem alguma pergunta? A gente ainda tem um pouquinho de tempo. Nossa Senhora da internet não me derrubou aqui hoje, não fechou. Vamos aproveitar esse momento. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Deixa eu ver os comentários de vocês. Joelma falando aqui, minha mãe adora falar isso pra mim. Pois é. Você não é todo mundo. Fabi tá falando aqui ainda que não sobre no fim do mês, né, da questão, né, tipo trabalhar, pagar os boletos e é o que é isso, né? Ah, o Lucimar tá falando aqui, né, Lucimar? Em uma live explica Nietzsche. Eu tô muito abusada, gente. Tô muito abusada. Nietzsche é maravilhoso. Tá, aliás, eu tenho que ler esses livros, assim, sabe? Que eu peguei só recortes mesmo. A Joelma tá falando aqui, tá aqui na minha lista, aqui, ó. Tantos de livros que eu quero ler. Ainda bem que eu tenho a vida toda pra isso. Eu não me angustio com isso. Eu vou lendo os trechinhos e vou entendendo que cada coisa chega no momento que precisa chegar. Tá tudo bem. Joelma tá falando aqui, interessante que somos tão duais que para algumas situações somos proativos e para outras situações buscamos reparações. Pois é, o desejo de vingança, o desejo de castigar o outro. É igual aquela lenda indígena que fala, né? Nós temos dois lobos dentro da gente, um bom e um mau. Ganha qual? Aquele que a gente alimenta. É esse que ganha. Então a gente tem que fazer escolhas na vida o tempo todo, gente. Escolhas. Escolhas, gente, é isso. Ai, ai, a Kelly falando aqui. A Fabrícia falando aqui também. Muito feliz, viu, gente, com vocês aqui. Que live top. Olha, muito obrigada, Kelly. Fico muito feliz. Que bom que vocês estão gostando, tá? Que legal. Gente, se eu não respondi alguma coisa, vocês me mandem aqui mensagem, tá? A Lívia falando aqui que adorou, amei. Leandra também, fico muito feliz. Que bom que vocês estão gostando. Meus dias estão muito corridos, um atendimento atrás do outro. Hoje eu tava pensando, eu fiquei com medo de não ter voz aqui hoje. Mas se Deus quiser, se tudo der certo, na quarta-feira que vem estaremos aqui para falar da regra 7. Tá? Eu espero conseguir ler, tá? E trazer aqui para vocês o conteúdo. Vocês estão gostando? Então, né, essas lives estão boas, bacanas pra gente refletir, viu, gente? Marque as pessoas para elas conhecerem esse conteúdo aqui. Quanto mais gente souber dessas coisas e refletir sobre isso, melhor, né? Então, assim, às vezes a nossa forma de mudar o mundo é isso. Compartilhando conhecimento, reflexão, né? Colocando as pessoas para esse movimento de abertura, de escuta, né? Porque as pessoas estão com essa dificuldade também, né, gente? A gente começa a falar alguma coisa ao invés delas, como é que fala? Tipo, peraí, o que eu posso aprender aqui? Tá, eu tenho um posicionamento diferente, mas deixa eu ver se alguma coisa faz sentido. Já fica escutando para defender ou para atacar. Então tá precisando mesmo ter essa abertura para a vida, digamos assim. Ah, que legal, Fabiana, que você tá lendo o livro. Fico muito feliz. Então é isso, gente. Eu vou indo, que hoje eu tô só o pó da rabiola, tô bem cansada. E amanhã tem mais.
Graças a Deus, vamos que vamos, né, gente? É esse, o objetivo da vida são essas batalhas e é isso que torna a gente mais forte. Tá bom? Um beijo pra vocês, um abraço, ótimo descanso aí pra vocês e vamos que vamos. Até breve. Tchauzinho.